Elias Jabbour versus Marina Helena. Temos aqui um confronto entre um técnico vinculado à China, ao BRICS, versus uma liberal vinculada aí ao Instituto Millennium, governo Bolsonaro, vinculações com instituições bancárias, com o Paulo Guedes. Um confronto potencialmente interessante. Talvez se não fosse por mitadinhas que limitassem o debate. Vamos acompanhar aqui então. Tem um pequeno trecho que pediram pra gente assistir de 10 minutinhos, mas creio que pode servir de síntese do debate como um todo, que sinceramente, sem saco, galera. Então vamos lá, podcast Três Irmãos, debate Marina Helena versus Elias Jabbour. Bora. Vamos lá, primeiro ponto. Elias, o que me incomoda é que você coloca como se você tivesse descoberto uma grande fórmula para o Brasil dar certo e se o Brasil nunca tivesse tentado essa fórmula. Essa é a grande questão. Essa forma de perseguir um grande projeto do Estado proporcionando o desenvolvimento de uma indústria brasileira de ponta é exatamente o que o Brasil tentou diversas vezes e deu muito, muito errado. Né? É isso que tem sido perseguido. Por exemplo, eu acredito, foi tentado na ditadura militar e eu não acredito que tenha dado certo. Né? Primeiro, não concordo com a ditadura. E segundo, que eu acho que deixou ali uma herança em termos de endividamento, em termos de vários problemas que a gente demorou muito para conseguir. Se um dia a gente conseguiu, eu acho que ali está uma boa parte das causas do nosso fracasso. Se tentou de novo durante esses 20 anos de governo PT. Foi o que mais foi tentado. A gente tá falando de PND, de PAC, etc e tal, e nunca deu certo. Então, eu vou falar aqui o que dizia já. Primeiramente, quais são as métricas da senhora Marina Helena para dizer que algo deu certo ou não deu certo? E, principalmente, como ela coloca na mesma equação governo petista, que está ali buscando meta de inflação, que está submetido ao sistema financeiro, e regime militar, que tinha programas específicos de habitação, controlava as políticas de taxa de juros, que de fato tinha políticas desenvolvimentistas, não estava dobrado ao sistema financeiro, como foi os últimos governos petistas. Então, vamos separar o joio do trigo, começando por aí. Agora, retomando aquela ideia de que no regime militar as coisas não deram certo, deixou uma herança terrível. Qual que é a herança do regime militar? Investimento em pesquisa, que entregou pra gente uma Embraer, que fez a Revolução Verde, estruturou uma Embrapa, conseguiu trazer autonomia alimentar para o Brasil, trouxe aqui inúmeras indústrias de base que são fundamentais para o Brasil conseguir conter minimamente choques externos, ou seja, toda a política de aporte à Petrobras, que hoje é referência no mundo, em todo o campo petroquímico, foi graças aos investimentos lá dos anos 70 e 80. Tudo que nós temos de Brasil moderno, inclusive o agro que muitos liberais defendem, surgiu de uma iniciativa de fomento público. Foi política de desenvolvimento do regime militar. Se o Brasil tem ares de uma nação moderna, tudo isso é graças aos projetos dos militares. Tudo que nós temos hoje vem diretamente dessa herança. E aí tem a grande pegadinha, né? Porque o Brasil só se desestruturou porque os bonitões lá do norte abandonaram o padrão ouro. E isso gerou uma crise cambial mundial. Depois, quando o lobby anglo-sionista desestabilizou o Oriente Médio, veio os choques do petróleo na década de 70. Outro golpe contra o Brasil. A gente conseguiu atravessar aquele momento de grande instabilidade global com políticas sérias de desenvolvimento soberano, primeiro e segundo PND. Foi ali que a gente construiu toda essa malha moderna de Brasil. E aí inclua os investimentos no agro, os investimentos na indústria. É quando o Brasil vira a chave para entrar no século XXI. Se não fosse esses investimentos, o Brasil seria um país miserável. Um país sem qualquer competitividade, nem sequer no agronegócio, que é o que nos sobrou. À época, a indústria representava 40% do PIB. São números impressionantes. Nós devemos muito aos militares. E aí ela fala sobre endividamento. Naquele momento, como a gente teve a reciclagem dos petrodólares, porque todos os dólares que eram papel pintado, graças ao fim de Bretton Woods, estava indo direto para o Oriente Médio, a gente tinha uma grande liquidez global. Pegar dívida externa era muito barato. E justamente por esse custo baixo, que a gente se endividou, mas para quê? Para fazer política assistencialista, que nem a gente vê hoje em dia? Para rolar dívida? Não. Nós nos endividamos para investir pesadamente em infraestrutura, em levante de questões básicas para geração de energia.
Conta aí na mão, põe nos dedos aí tudo que nós fizemos durante o regime militar. Transamazônica, integrar para não entregar. Nós criamos a Zona Franca de Manaus. Nós levantamos Angra 1, Angra 2, Itaipu, diversas outras hidrelétricas, diversos campos de mineração. Cara, quando a gente começa a ver as realizações, é brutal. O que era o Brasil antes e depois do regime? Foi, como o Felipe Quintas gosta de dizer, né, o trabalhismo científico. Foi a aplicação metódica de todas as políticas de desenvolvimento, de combate à dependência. Foi um grande momento da nossa história. O que nós não tínhamos bola de cristal para saber é que os Estados Unidos, à base da caneta, iria impor juros lá em cima no final dos 70, o chamado Volcker Shock. As dívidas que estavam ali na casa dos juros de 2%, 3%, vão saltar para 12%, 14%, 15%. Isso é para arrebentar assim, a estrutura financeira de qualquer país. E foi simplesmente imprevisível. Tudo bem, a gente enfrentou problemas, surpresas, armadilhas, mas isso não invalida a política acertada dos militares em investir no país, em base sólida. Então essa mulher aqui é uma bravateira, porque depois que o regime caiu, a gente viveu num marasmo neoliberal. Aí dá-lhe privatização, desestatizações, políticas de preços internacionais, rentismo torano. E desde que isso foi implementado com a abertura com o governo Collor, depois aprofundado com os programas de desestatização do FHC, criação do Plano Real, financiarização da economia, todos os governos que vieram na sequência só fizeram o manejamento desse sistema. O tripé macroeconômico está aí há mais de 30 anos. Lula não enfrentou isso, Dilma não enfrentou isso, Temer não enfrentou isso, Bolsonaro não enfrentou isso, tanto é que está posto até hoje com o Lula 3. Vai mentir, pelo menos tenta colocar um verniz de verdade. Já, né, o saudoso Roberto Campos, parafraseando Bismarck, né, que tem aqueles países que aprendem com a história dos outros, que são inteligentes, os países que aprendem com a sua própria história, que são medíocres, e aqueles que nunca aprendem. Né? E eu sinto, infelizmente, que a gente vai entrar de volta aqui no ponto que você sempre traz em todos os seus debates, que é o que o Brasil vai conseguir perseguir essa agenda. E eu vi o que a Dilma fez na hora que tentou perseguir essa agenda. E deu. Engraçado, né? Todos os países que deram certo, Japão, Alemanha, Estados Unidos, China, França, Inglaterra, o que a gente vê? Política de desenvolvimento. Estado como motor da própria iniciativa privada. É priorizar o seu para conseguir dominar mercados mundo afora. Só que, aparentemente, a gente tem que copiar os países que fracassaram, né? A gente tem que seguir os conselhos das nações dominantes, mas que eles mesmos não praticam. Que país aí pratica o livre mercado? Qual? Que país que desenvolveu com política de livre mercado? Pelo amor de Deus, né? Completamente errado. Porque no final das contas, isso tudo é uma historinha. É uma historinha por quê? Porque tem esses seres iluminados, intelectuais, que acreditam que pode desenhar qualquer coisa sobre uma economia, botar ali no papel e que vai dar certo. Só que esse experimento já deu errado. Deu errado. Todas as vezes foi tentado no Brasil. Sabe o que aconteceu? Todas as vezes foi tentado no Brasil. O Estado, obviamente, que foi capturado por grupos de interesse. É exatamente isso que aconteceu. Quanto maior o tamanho do Estado, maior o pernil, mais ele atrai moscas. Você acha que lá em Brasília, o tempo inteiro que eu fui, você acha que algum dia... A questão é, preserva o pernil? Não, joga fora. A gente fica sem janta. Comida atrai mosca, então joga toda a comida fora. O que você come? Te vira. A analogia já é tosca. A ideia dessa mulher é simplesmente escabrosa. A gente não pode ter um Estado, porque o Estado é em si corrupto e corruptor. Ok, e como que a gente faz programas de ganho tecnológico? Como que a gente tem uma política de longo prazo? O mercado vê isso daí. Que exemplo nós temos de que o mercado desenvolveu uma nação? Embraer não nasceu assim. Petrobras não nasceu assim. Nenhum caso de sucesso brasileiro veio através das mãos místicas e milagrosas do mercado. Os casos da iniciativa privada que a gente tem, que triunfaram no Brasil, inclusive contaram com um cenário criado, gestado pelo Estado, um ambiente que integra iniciativa privada, universidade, centros de pesquisa, linhas de crédito facilitada. A gente precisa de um arranjo que seja sem burocracias, que estimule a pesquisa, fomenta a tecnologia e que dê bases financeiras saudáveis
para a iniciativa privada prosperar. Isso o Estado tem que propiciar ao mercado. Quando a gente olha a ausência do Estado, o que a gente vê? Um sistema financeiro rentista, usurário, que drena, chupa toda a vitalidade da iniciativa privada que poderia ser positivamente aproveitada. O Estado ele tem um papel de promotor das forças privadas. Mas a senhora Marina Helena gosta do conto do vigário. E quando o Estado não se faz presente, quem triunfa é o sistema financeiro. E aí, eu volto a lembrar vocês, quem está falando com os senhores nesse corte? Marina Helena era CEO do Instituto Millennium, fundado pelo Armínio Fraga, ex-banqueiro central, e do Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda, com extremas vinculações com casas financeiras. A senhora Marina Helena trabalhou no Itaú Asset, no Banco Bradesco, na Quest Investimento, na Bozano. Foi diretora de desestatização do Ministério da Economia, da Fazenda, né? Olha aí, às vezes quando a gente começa a ver os interesses que essa senhora representa, as coisas vão ficando mais cristalinas, né? A dona Tamires, que eu compro fruta algum dia, ela teve acesso a Brasília? Nunca. Mas é óbvio que outras pessoas, várias tinham acesso a Brasília. Então isso tudo é uma historinha. Quanto maior o Estado, maior a chance dele ser capturado. E na história da humanidade foi provado que esse desenho estatal que você defende não funciona. Eu sei o que você vai falar. Você vai falar do exemplo chinês, você vai falar dos exemplos outros que deram certo. E eu discordo completamente. A China, ela começou a avançar de fato, e eu cobri a China durante o tempo que eu estava no mercado financeiro inteiro, eu cobri a China. E o que deu certo de fato foi que a China tinha uma rede de proteção. Primeiro vamos lá, o que aconteceu com a China? Primeiro, a grande fome de mal, que destruiu toda a riqueza e criou 950 milhões de miseráveis. A partir dali, você teve um terreno fértil, e eles abriram para isso, para empresas, por exemplo, americanas, irem lá explorar uma mão de obra. E a gente teve na China um grande capitalismo selvagem. Essa que é a realidade. Um país que cresceu muito nos últimos 40 anos, sem rede de proteção social, em que explorava, assim, o trabalho da população, explorava, né, conseguia trabalho barato ali, porque aquelas pessoas, e elas se desenvolveram, né, foi melhor do que o experimento. Vamos lá, a apreciação dela sobre China é curiosa. Porque, de fato, a China não tem rede de proteção social. Inclusive, ela tem um dos sistemas mais brutais, que é o sistema Hukou, que controla a migração interna e regula o acesso a serviços públicos de acordo com o seu local de nascimento. Então, é quase um sistema de castas, a China atual. Funcionou para eles. Mas funcionou por conta dessa tirania contra os seus cidadãos? Não. Funcionou por conta do planejamento. Foi um monte de empresas privadas lá para a China. Em que condições? Joint ventures. Você vai querer se estabelecer aqui, você vai ter que treinar e qualificar a nossa mão de obra. Você vai ter que transferir tecnologia. Não é assim. Entra, sai como quiser. Tem taxas claras de reinvestimento. Controle de remessas de lucro. Não é sobre ser inimigo da iniciativa privada, não é se fechar totalmente ao mercado estrangeiro, mas é fazer uma análise qualitativa. Ok, por que esse investimento é interessante para o meu país? Ele só quer arrancar a riqueza daqui ou ele consegue cooperar com o desenvolvimento nacional? Quais vão ser as linhas desse acordo para o investimento estrangeiro direto? É isso que a China qualificou. Inclusive, a China, para desenhar o seu modelo de parcerias e de desenvolvimento industrial, ela chegou a fazer visitas, inclusive, ao Brasil durante o regime militar, para aprender qual foi o nosso manejo, já que a gente era a referência no terceiro mundo de país em ascensão e de industrialização veloz. O Brasil era a referência no mundo. O Brasil era a China do mundo nos anos 70. Então, assim, não é por acaso que muitas políticas que a China adotou se assemelham muito à do regime militar, mas eles também souberam ver os erros do regime. Então, por vezes, devido à presença corruptiva do capital estrangeiro, acordos muito mal costurados, com muitos privilégios para as multinacionais, falta de transferência tecnológica em muitos dos casos, um cuidado maior em contração com dívidas no exterior, preferindo os investimentos diretos estrangeiros dentro de termos acordados, ela conseguiu driblar aonde meio que foi se montando a armadilha contra o regime aqui no Brasil. Então, o que ela está falando aqui, ela cria uma dualidade, um Estado demiurgo, um Estado malvado, um Estado que representa o sofrimento e a pobreza permanente. Só que o que ela não está percebendo
que o Estado só é corrupto, só é caído justamente quando as forças privadas que querem o seu interesse começam a corromper o Estado. Então, o Estado é a ferramenta. Só que quem o domina é que define o seu caráter. No caso das feições corruptivas, as versões caídas do Estado, se dá justamente quando as burguesias nacionais ou transnacionais se apoderam dele e começam a utilizar em benefício de seus interesses. Mas essa não é a feição natural do Estado. O Estado é só uma ferramenta. O Estado é um conjunto burocrático para você planejar a sua política. Então, assim, é uma ferramenta indispensável para quem quer se desenvolver. Só que para isso não pode deixar que o Estado seja cooptado por interesses privados. E a China consegue se manter competitiva porque ela tem força, unidade política, não se abre politicamente. É o Partido Comunista quem governa a China e coloca os interesses chineses em primeiro lugar, mas se abre economicamente dentro das suas regras, dos seus termos. Foi isso que faltou ao Brasil. No Brasil, o poder econômico podia influenciar demais o Estado. Era necessário mais tecnocratas que conseguissem submeter o capital privado à disciplina da estratégia nacional. Enquanto nós tínhamos um João Paulo VI Veloso no Ministério da Infraestrutura fazendo o segundo PND e conseguindo vencer os gargalos e atrasos históricos do Brasil, infelizmente, no Ministério da Fazenda, a gente tinha um Mário Henrique Simonsen, um monetarista completamente imbecil, querendo enforcar as pessoas com taxas de juros altas para conter uma inflação que vinha de fora. Infelizmente, o que triunfou com a queda do regime foi essa corrente neoliberal completamente tosca que entregou para o Brasil, nos anos 90, uma economia totalmente financiarizada que pune quem trabalha, pune quem empreende, pune as forças produtivas em benefício de um arranjo fiscal que só beneficia o sistema bancário. E aí, estranhamente, todo mundo que louva esse regime como o adequado, o correto do Estado pequeno, que a gente tem que ser realista, que tem que tirar o Estado da equação, é justamente quem controla o Estado. Afinal, quem controla o Banco Central? Quem está lá no Copom? São os bancos. Quem ganha com a economia rentista? São os bancos. Quem são os ventrílocos neoliberais que advogam por esse sistema? Quem trabalhou ou trabalha com os bancos. Ora bolas, né? Chinês, que aliás você escreveu um livro de mais de 300 páginas e não cita, né, exatamente esse que foi uma das grandes mortes da história da humanidade, que foi exatamente o que aconteceu com o regime de Mao. Mas ali ele pegou um terreno com mão de obra barata, para lá foram grandes empresas e eles são bons em copiar. E aí a China realmente, ela copiou várias coisas, ela é boa em copiar, continua sendo boa em copiar. Por exemplo, carro elétrico, copiado. Painel solar, copiado. Mesma coisa agora, as empresas de tecnologia, tá copiando, copia muito bem, tá copiando muito bem. Mas a verdade é que o que aconteceu na China... Essa mulher tá atrasada pelo menos uns 15 anos, né? Porque a China hoje já se encontra na fronteira tecnológica. É só você ver como ela passou na frente na transição energética, como ela passou à frente dos Estados Unidos no campo, por exemplo, que ela mesmo citou dos carros elétricos. Isso a gente está vendo agora, toda essa questão relacionada às terras raras, que está intimamente ligada ao desenvolvimento tecnológico chinês. Eles não estão mais só copiando, eles estão alcançando o platô do desenvolvimento, que é essa curva de complexidade econômica. Eles estão já aqui no topo. Geralmente, quando você está começando a engatinhar, você realmente precisa copiar para alcançar o status tecnológico do mundo. Você precisa aprender o que a gente tem hoje para você fazer coisas novas. A China, por muito tempo, realmente foi uma indústria de cópias, mas foi justamente copiando que eles aprenderam. E a partir desse aprendizado, passaram a desenvolver tecnologias. Que permitiu o seu grande crescimento, esses 40 anos de crescimento, foi simplesmente a abertura. Abriu para as empresas irem para lá o número de empresas estatais. Que não está errado, foi uma abertura. Abertura controlada, segundo características específicas, segundo uma análise qualitativa de como se dá essa abertura. Foi uma abertura, mas em que termos? É isso que tem que ser debatido. Você sabe, despencou. Hoje é menos de 20% da população que está... O Brasil se abriu nos anos 90. Resultado, quebrou sua indústria de defesa, quebrou as suas indústrias de base, ou vendeu elas, né? Quebrou a maior parte do seu parque industrial de coisas simples, sabe? Até indústria de bugiganga, de guarda-chuva, de chuteira.
Até isso foi quebrado, porque abrimos sem critério, sem método, sem ditar os termos dessa abertura. Tá aí. O Brasil fez essa abertura, fez a terapia de choque, onde estamos presos num sistema financiarizado e dando voos de galinha. Um país que ficou para trás na história. A China, ela não aplicou a terapia de choque. Ela fez um exame qualitativo de quem que entra em que condições. Hoje, ela voa. Então, assim, vale a pena pensar, será que ficar gritando histericamente por menos Estado? Ah, não pode autoritarismo. Ah, não pode desenvolvimentismo. Ah, não pode nada. Beleza, a gente acatou todos esses gritos, da esquerda à direita. Resumo da ópera, perdemos o controle político do país e, consequentemente, o controle econômico. Parabéns aos envolvidos. Empregos são gerados por essas empresas. Você tem ali um capitalismo brutal. Aliás, a China mesmo está falando em criar medidas para combater esse capitalismo brutal, que gera, inclusive, margem de lucro negativa. Tamanho é a competitividade dentro da economia chinesa. O que existe na China, eu vejo, de diferente, é o seguinte. A China é uma ditadura. Nisso aí, tem uma diferença. Então, o que você defende, no final das contas, é uma ditadura de mercado. É assim que eu vejo. Li os 3 minutos. Bom, não deixa de estar certo, né? Com uma ditadura de mercado, você consegue manter o controle político, resguardar os interesses nacionais sem a corrupção da abstração democrática. Afinal, Marina Helena, vinda do Instituto Mises, do Instituto Millennium, do Paulo Guedes com o ex-banqueiro central do FHC, o Hermínio Fraga, vindo de um monte de casa de banco, interessada acima de tudo em manter o arranjo rentista, ela agora é candidata. Se ela entra no Estado, ela está interessada no desenvolvimento nacional ou nos lucros desse setor? Essa qualificação, como tudo aquilo que vai contra a democracia liberal é ditadura, é curioso, porque é justamente a democracia liberal que arreganha as pernas do Estado para esses parasitas entrarem e defenderem os seus interesses particulares. Ironicamente, a crítica que ela faz às pessoas que entram no Estado para serem corruptas e a divulgar pelos seus interesses representa sintomaticamente os liberais que são eleitos de eleição em eleição. Mas tudo bem, né? Réplica, depois a Marina tem uma treta. Não, a questão do modelo da receita que eu tenho, pessoal, Marina, todos os países do mundo que chegaram lá seguiram essa mesma receita. Intervenção maciça do Estado. Começar pelo elemento de Bismarck. Todos. Não tem um caso de país que chegou lá. A começar por Hamilton, que é famoso, o relatório sobre manufaturas, né? Todos os países. Não é uma receita minha. O Brasil tem 50 anos, sai da idade média da idade contemporânea de 50 anos. Né? Ou seja, o que deu errado foi continuar com políticas equivocadas. Aí daria um outro programa aqui. Mas o Brasil sai da idade média de 30 para a idade contemporânea de 80. Cara, isso aqui é fato. Pega aí, segundo um paradigma de complexidade econômica. Brasil 1920, Brasil 1980. É outro país. Quesitos de urbanização, tipos de indústria, tecnologia empregadas nessas indústrias, programas estatais desenvolvidos. Cara, a gente chega nos 80 com um programa nuclear que desenvolveu ultracentrífugas, com um programa de telecomunicações autônomo, com um programa de informática que era referência no mundo. Cara, a gente chega como uma nação que estava disputando, à época, as principais questões que moviam a geopolítica. O Brasil dos anos 20 era um qualquer no cenário global. Era um mero exportador de café. Era só um fazendão. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio. Olha o Brasil em 80 e olha o Brasil de hoje. O Brasil de hoje regrediu, atrofiou-se e voltou à posição de um fazendão. É o cara que exporta soja. Quando não é isso, é porque a gente tem um legado do regime anterior. A gente conseguiu ter agora, a gente exporta avião. Por quê? Por conta da Embraer, que foi criada lá atrás. Tudo que foge à regra é uma herança positiva do momento anterior. Nesses últimos 40 anos, o Brasil só andou para trás. Não tem qualquer conquista mensurável em termos civilizatórios dos últimos 40 anos. A Sexta República é um fracasso. Um fracasso que é regido pelo modelo social pensado à esquerda e um modelo econômico pensado à direita. Resumo, fracasso. O nacionalismo foi proibido nessa jossa. 88, a abertura política foi o triunfo dos canalhas, foi o triunfo dos vendedores da pátria. Esse é o problema. Petrobras, que se fala tanto da Petrobras, a empresa mais cobiçada do mundo, justamente na época do período da Dilma. Você somos uma potência industrial absurda. Isso é uma outra questão. China, Marina,
Desculpa. A China, o centro da sua economia são 96 conglomerados empresariais estatais públicos. O setor público da economia chinesa é o que gera os efeitos de cadeamento para o setor privado da economia se aproveitar, ou seja, o setor privado não gera efeito de cadeamento, nem o ciclo de acumulação na China. O setor privado na China hoje, ele é um setor cada vez mais não público, porque as decisões de investimento são ditadas pelo Partido Comunista. O sistema financeiro chinês é completamente estatizado, não tem banco privado na China. A terra na China é estatizada, e um bloco de poder político onde o capital não tem a menor predominância, ou seja, o capital está submetido à política na China. Isso é o central. É um espantalho falar que a China cresceu por causa do capitalismo, quando na verdade o núcleo da economia chinesa é público, não é privado, o núcleo. A competitividade está no nível de pequena e média empresa, porque no nível de monopólio isso não existe. Isso não existe. Esse a China é o compasso faz uma essencial. abertura completamente diferente com a abertura comercial que está fazendo. Para você não perder o controle político do seu país e ter uma economia competitiva, o que você faz? Fortalece o pequeno, o médio. O grande, ele começa a ter muito poder de barganha. Ele começa a ter um poder de corromper funcionários públicos, as instituições. Então você tem que impedir que o gigante se fortaleça. Você tem que estar sempre quebrando a perna dele para ajudar os menores, para a economia estar sempre saudável, se renovando. Aqui a China dá aula. Burocracia do Estado, o controle político tem que ser firme, tem que ser perpétuo, contínuo, perene, porque ele define qual é o plano de país. A China pode sentar e falar assim, ó, vamos definir aqui as nossas metas para os próximos 150 anos. Por quê? Porque eles não têm o risco de que a elite que controla a China hoje, o Partido Comunista Chinês, saia do poder. Isso é bom. O que as pessoas não conseguem perceber é que a democracia é justamente um instrumento utilizado pelas forças do mercado para, através do seu dinheiro, corromper e parasitar, tomando o controle do próprio Estado, fragiliza o poder e tira qualquer capacidade de desenhar projetos de longo prazo. Tá na hora de acabar com esse tabu do o autoritarismo, a ditadura. Irmão, você quer uma nação soberana ou não? Você prefere ser um escravo com cacuetes de eu sou um homem livre, ou você prefere ser um homem livre que é caluniado por quem quer o seu mal? Ser livre verdadeiramente, enquanto os banqueiros ficam pagando os seus cupinchas para falar, ai, ditadura, ai, que coisa horrível, autoritarismo. Vai chorar, manda áudio, filho. O que o Brasil fez na década de 90. A China decidiu entrar na globalização de forma ativa, obrigando as empresas estrangeiras a transferir tecnologia. Ou vem para cá transferir tecnologia, ou não vem. Isso tem nada de economia de mercado, livre mercado. Isso não existe. Isso é a palavra que não existe, a palavra na boca de qualquer policy maker em qualquer país. É livre mercado. Você entrou no meu país porque quis. Eu só coloquei as condições. É um mercado livre ainda. Entrou porque quis. Eu não acho que precisa ostracizar o conceito de livre mercado. Só que é necessário tirar esse papo de que o Estado não pode existir. De que só o mercado é bonitinho e bondoso. Aqui pra você. Sério, livre mercado. Isso é coisa de acadêmica aqui do Brasil e Faria Lima. As empresas estatais, as empresas foram para a China obrigadas a transferir tecnologia. Se não vem, não precisa vir. Ou seja, tua política de Estado para trazer tecnologia nova. Esse é o X da questão. O setor público é 20% da economia, claro que é 20% da economia. Só que é o setor público que gera os efeitos de cadeamento na economia, o ciclo de acumulação. O sistema financeiro ele é privado. Ele é estatizado no público. Ou seja, as pessoas insistem em falar da China como se fosse uma caricatura, sem entender nem décimo do que significa aquilo. E a fome da época do Mao Tse-tung foi a última grande fome na China. A China teve 2.000 fomes na história. Agora, o que eu peço no falar da época do Mao Tse-tung? É saber a expectativa. Dar uma passadona de pano no mal é foda, né? De vida que o Mao Tse-tung entrega para os chineses em 78, com a morte dele. Mas aí, o Jabur também tem os seus laços de dependência com os chineses que o impele a ter que tomar posições pouco interessantes no debate público. Mas, assim como a Marina Helena, cada uma aqui representa um lado da força. E eu temo que às vezes não seja o nacional, tá? Ele quanto que era quando ele nasceu, quando chegou ao poder em 49? Marina, 2 minutos se você quiser fazer a tréplica. Isso, Tá bom. Agora vai ser a pergunta da Marina. Tá bom, já foi conversa demais. Deixa o gostei, se inscreve no canal, hype esse vídeo, olha o clube de membros, que é uma forma de me ajudar, e chave Pix na descrição, tá bom? Vou nessa, muito obrigado pela audiência dos senhores e até mais.